Oi, turma, como é que vocês estão? Pessoal, eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem, beleza? Que estejam aí preparados para mais um de nossos encontros virtuais. Gente, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? Livro 2 de Biologia 1. Entretanto, hoje nós vamos para o capítulo 6. Estudaremos aí fotossíntese e quimiossíntese. Se você quiser me acompanhar, gente, eu estou aí na página 14 do capítulo 6 de vocês, beleza? Então, prestem bem atenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre os tipos de nutrição, né? Que são algumas formas pelas quais os organismos eles conseguem o seu próprio alimento, beleza? A gente vai ver que existem duas formas dos organismos eles conseguirem o seu alimento, eles podem produzir ou podem ir em busca no ambiente. E nós vamos também ver, vamos dar os passos iniciais aí na fotossíntese, né? Vamos ver características gerais da fotossíntese, certo? E bem como alguns conceitos. Na próxima aula, a gente termina esse conteúdo estudando as etapas desse processo fotossintético, tá bom? E terminamos estudando o processo da quimiossíntese, tá bom? Então, vem comigo. Só lembrando, gente, nós estamos aí na página 14 do capítulo 6, para quem quiser acompanhar comigo. Então, gente, eu estou mostrando aqui, nesse slide, as duas formas que nós temos de obter o alimento. Na aula passada, nós estudamos os processos que nós utilizamos para oxidar a matéria orgânica para gerar energia. Então, é isso que os organismos fazem. Oxidam matéria orgânica para a produção de energia, para gerar ATP, certo? Só que, para que você faça respiração celular ou fermentação, você precisa do combustível para esses processos, certo? Que são as moléculas orgânicas. Por exemplo, carboidratos. A gente viu que a glicose é um carboidrato que é essencial, é uma matéria orgânica essencial para que o processo de respiração celular e a fermentação ocorram, beleza? Mas como é que os organismos adquirem esse carboidrato, essa matéria orgânica? Os organismos podem adquirir de duas formas. Existem aqueles que conseguem produzir, certo? Essa matéria orgânica, conseguem produzir o seu próprio alimento. Esses organismos, eles são chamados de autótrofos. Organismos que conseguem produzir, gente, a sua própria matéria orgânica. É o caso das plantas, das algas e de bactérias especiais chamadas de cianobactérias. Então, são aí alguns dos organismos que conseguem converter moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, ok? Organismos autótrofos. Mas nós temos aqueles que, por outro lado, por não possuírem um mecanismo de produção da sua própria matéria orgânica, precisam ir num ambiente em busca desse alimento. Não conseguem produzir o seu próprio alimento. São os organismos heterótrofos. Ok? Eles obtêm o seu alimento a partir do ambiente. É o caso dos animais, dos protozoários, fungos, etc. Então, observem, nós temos dois tipos de nutrição. A nutrição autótrofa e a nutrição heterótrofa. Ok? O título do nosso capítulo 6 é Fotossíntese e Quimiossíntese, que são exemplos de obtenção de organismos autótrofos, ok? Ou seja, nesse caso, eu vou dar ênfase a vocês hoje aos organismos autótrofos, ok? Então, ó, nós temos dois tipos de autotrofias, dois tipos de produção dessa matéria orgânica, desse alimento. Você consegue produzir essa matéria orgânica a partir da energia vinda da luz do sol, certo? Esses organismos são chamados de fotoautotróficos. Ou você produz essa sua matéria orgânica a partir da energia contida em compostos inorgânicos, certo? A energia química contida em compostos inorgânicos. Nesse caso, os organismos serão chamados de quimioautotróficos, certo? Então, ó, o que acontece? Em ambos os casos, ocorre a conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Qual é a grande diferença, professor? É que
Em indivíduos fotoautotróficos, essa conversão se dá com a energia provinda da luz solar, certo? A fotoautotrofia, né, consegue converter moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas utilizando a energia da luz solar. Já os organismos quimioautotróficos, eles conseguem converter moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas utilizando a energia provinda da oxidação de moléculas inorgânicas. Por isso o termo quimioautotróficos. Tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar na fotoautotrofia, ou seja, na produção do alimento utilizando como fonte energética a luz solar, certo? Que é um processo aí que vai envolver a fotossíntese, ok? Então, o que é a fotossíntese? Propriamente dita, é um processo que converte a energia luminosa, energia vinda da luz solar, em energia química. Então, a gente consegue, né, através da fotossíntese, converter moléculas inorgânicas, CO2 e água, por exemplo, em moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas. É o caso, por exemplo, da glicose, do carboidrato. Ou seja, você está utilizando a energia da luz solar para converter esses compostos inorgânicos, certo? Em compostos orgânicos. Essa energia da luz solar que está sendo utilizada vai ficar armazenada nas ligações químicas desses compostos orgânicos que serão formados. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a fotossíntese é um processo que converte energia luminosa em energia química. Beleza? Não esqueçam disso. A fotossíntese, gente, é um processo muito importante, né? Trata-se de um processo fundamental para o bom funcionamento do ecossistema. Então, para que um ecossistema ele fique de uma forma equilibrada, para que ele seja equilibrado, a fotossíntese é um fator preponderante. Aliás, para que o ecossistema ele exista, é preciso que haja a realização da fotossíntese, ok? Porque é com a fotossíntese e nos produtores, né? Produtores são os organismos autótrofos que realizam a fotossíntese, que conseguem produzir essa energia, que se inicia, né, o processo de transferência de energia ao longo dos níveis tróficos. Ou seja, essa energia que é transmitida ao longo dos níveis tróficos na cadeia alimentar, ela só consegue ser transferida se ela for gerada lá na base da cadeia alimentar, a partir dos organismos autótrofos, a partir dos organismos chamados de produtores. E como é que eles conseguem produzir essa sua energia? A partir da fotossíntese. Certo, gente? Então, presta bem atenção. A fotossíntese, né, vai ser muito importante. Está lá na base da cadeia alimentar. Tranquilo? Então, é muito importante para que esse processo de transferência de energia ele prossiga. Tranquilo? Aí aqui eu coloquei, gente, uma imagem, ó, que mostra para a gente a equação geral da fotossíntese. Você tem, ó, 6 moléculas de CO2, né, dióxido de carbono, mais 12 moléculas de H2O, a água, dando uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de gás oxigênio. Então, observe claramente, você está convertendo CO2 e água, que são moléculas inorgânicas, certo? Em C6H12O6. Você está convertendo CO2 e água em glicose, que é uma molécula orgânica energética muito importante. É por isso que a gente diz que organismos que realizam fotossíntese conseguem produzir a sua própria matéria orgânica, a glicose, a partir de compostos inorgânicos, CO2 e água. Então, essa reaçãozinha aqui, ó, deve acompanhar vocês daqui para frente. Vocês não podem esquecer essa reação, a equação geral da fotossíntese. Mas vejam que essa conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas só é possível graças à energia da luz solar. Bem aqui, ó, a luz solar. Se não existir luz, não existirá energia
para que o processo ele ocorra. E aqui embaixo eu coloquei, ó, pigmentos fotossintéticos, que são os pigmentos que são responsáveis pela captação, né, dessa energia da luz solar, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tranquilo? Pronto. É o seguinte, então a energia da luz solar é muito importante, mas como é que essa energia da luz solar ela é captada? Como é que ela é absorvida? Para que esse processo ocorra, gente, é necessária a presença da clorofila, ok? O que é a clorofila? Acredito que todos vocês já ouviram falar na molécula, no pigmento fotossensível chamado de clorofila, né? É um pigmento fotossintético produzido pelas próprias células da planta, capazes aí de captar essa energia provinda da luz solar. Os pigmentos fotossintéticos, gente, como é o caso da clorofila, eles funcionam como pequenas antenas, conseguindo captar de forma eficaz a radiação solar. Então, a clorofila, gente, é um pigmento que vai ser muito importante para a realização do processo fotossintético. Beleza? Aí você me pergunta, onde é que ocorre a fotossíntese? Bom, se a clorofila é muito importante para esse processo, então, o que vai acontecer? A fotossíntese vai acontecer onde a clorofila estiver presente. E é justamente isso que eu vou falar para vocês. Ó, essa estruturazinha aqui, ó, que eu estou mostrando nesse desenho, é uma estrutura presente, é uma organela citoplasmática que está presente, gente, em apenas organismos eucariontes. Tranquilo? Essa organelazinha aqui está presente apenas em eucariontes. Não sei se vocês lembram, mas o nome dessa organela aqui é cloroplasto. Então, qual que é a estrutura de um cloroplasto? Um cloroplasto é formado por duas membranas. Aqui, ó, membranas. Você tem uma membrana externa e você tem uma membrana interna. Entre as duas membranas, o espaço intramembranoso. Mas o curioso no cloroplasto é que a membrana interna, gente, ela vai fazer espécies de dobras, de invaginações, certo? Que vão dar um aspectozinho, gente, de bolsas empilhadas. Então, essas bolsazinhas empilhadas aqui, ó, nada mais são do que dobras na membrana interna do cloroplasto, que você vai dar um nome especial, né? Você vai chamar essas dobrazinhas aqui, essas bolsas empilhadas, de tilacoides. Olha que interessante. É justamente nos tilacoides que estão localizadas as clorofilas. Portanto, a fotossíntese vai acontecer dentro dos cloroplastos, mais especificamente na membrana do tilacoide, nas invaginações, nas dobras da membrana interna do cloroplasto, certo? Aí aqui dentro, ó, entre os tilacoides, nós temos o estroma, beleza? Então você tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, que formam os tilacoides, e você tem o estroma, beleza? Então não esqueçam, é na membrana dos tilacoides que estão os pigmentos fotossintetizantes, as clorofilas. Portanto, é na membrana do tilacoide que ocorre o processo de fotossíntese. Tá legal? Pronto, aqui mais uma vez, né? Ó, eu estou mostrando a molécula de clorofila. Se você observar, a molécula de clorofila, bem no centro, tem um átomo de magnésio. O magnésio, gente, ele é muito importante. Se a planta tiver uma concentração baixa de magnésio em sua composição, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir produzir clorofila. Ela vai adquirir uma doença em que aparecem umas manchas esbranquiçadas na superfície das folhas. Essa doença é chamada de clorose, né? Então, para que haja a produção adequada de clorofila, é preciso que a planta tenha um suprimento adequado de magnésio, certo? Então, onde é que as moléculas de clorofila, onde é que esses pigmentos estão concentrados? Na membrana do tilacoide, certo? Aqui, ó, essas bolsinhas empilhadas. Essas bolsinhas empilhadas são os tilacoides, estão cheias de moléculas de clorofila. Tranquilo? Então não esqueçam disso. Portanto, é aqui que vai ocorrer o processo fotossintético. Beleza? Lembrem do que eu disse. Quem tem cloroplasto são os organismos eucariontes. Portanto, em organismos eucariontes, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos.
Mas no comecinho da aula eu disse para vocês que alguns organismos procariontes também fazem autotrofia através da fotossíntese. É o caso das cianobactérias. Mas as cianobactérias são organismos procariontes. Então, e não possuem, portanto, cloroplastos. Então, como é que elas conseguem produzir, professor? Como é que elas conseguem desenvolver o processo da fotossíntese, tendo em vista que elas não têm essa organela, os cloroplastos? Gente, os pigmentos fotossintéticos, as clorofilas, estão no citosol, certo? Estão localizadas em um conjunto de dobras da membrana plasmática, que vocês estão vendo aqui, ó, essas dobrazinhas na cor verde. Você também pode chamar essas dobrazinhas na membrana plasmática de membrana fotossintética. Então, essa membranazinha aqui, fotossintética, essas dobras na membrana plasmática são cheias de clorofilas. Então, é aqui que vai acontecer a fotossíntese nos organismos procariontes, ou seja, em organismos procariontes, a fotossíntese ocorre aqui, gente, ó, no citosol, ok? Em organismos eucariontes, a fotossíntese ocorre dentro da organela citoplasmática cloroplasto. Para frente. Essa tabelinha aqui, gente, ó, estou mostrando apenas os vários tipos de pigmentos que nós temos, ó. Nós temos, na verdade, 4 tipos de clorofilas. Clorofilas A, B, C e D. A diferença é que elas vão absorver aí o espectro da luz visível em comprimentos de onda diferentes, ok? E nós também temos outros tipos de pigmentos fotossensíveis, além das clorofilas. Nós temos os carotenoides e temos também as ficobilinas, tranquilo? Então, depois vocês deem uma olhadinha aí, com mais detalhes. Agora, você me pergunta, por que a luz ela é tão importante em todo esse processo? A luz, gente, ela vai fornecer a energia necessária para que a fotossíntese ocorra, para que você consiga converter o CO2 e a água na glicose, na sua molécula orgânica, certo? O interessante é que a luz, gente, ela tem um duplo comportamento, né? A luz, ela propaga-se através de pequenas partículas que apresentam um movimento ondulatório. Essas pequenas partículas você vai chamar de prótons. Desculpa, essas pequenas partículas você vai chamar de fótons, ok? Fótons são pacotes de energia. Então, a luz, ela ora se comporta como partícula, os fótons, né? Pacote de energia. Ora, a luz se comporta como onda. Então, a luz tem um duplo comportamento. Comportamento de onda, comportamento de partícula. Tranquilo? Então, isso vai ser muito interessante. Os pigmentos fotossintéticos têm a capacidade de absorver a luz. A gente já viu isso, né? E assim, a radiação solar pode ser decomposta. Aí, o interessante, ó, essa radiação, a luz emitida pelo Sol, apresenta vários comprimentos de onda. No entanto, só uma pequena parte pode ser percebida pelo homem, que a gente vai chamar de luz visível, o espectro da luz visível. Então, tá aqui, ó, esse espectro da luz visível, ele encontra-se entre os comprimentos de onda de 390 a 760 nanômetros. Então, a luz solar, ela é decomposta. Nessa decomposição, nós só conseguimos perceber aí esse espectrozinho aqui, ó, entre 390 a 760 nanômetros, que é o espectro da luz visível. Tranquilo? Então, olha que interessante. Quando a luz incide sobre a clorofila, né? Quando a luz solar incide sobre esse pigmento fotossintetizante, que é a clorofila, uma parte da radiação é absorvida, né? Que vai ser justamente utilizada para o processo acontecer, e outra parte é refletida, né? A clorofila A absorve radiação no espectro azul e do vermelho, né? No espectro do azul e do vermelho, e reflete o verde, ok? Então, é uma particularidade aí da clorofila A. Aí, algo interessante, gente. Eu falei para vocês que esses pigmentos fotossintetizantes, as clorofilas, estão concentradas na membrana do tilacoide, né? Bem aqui, nessas bolsinhas. Só que essas clorofilas, gente, elas não estão desorganizadas, não. Elas não se encontram de qualquer forma. Você vai dizer que as clorofilas, elas estão organizadas em complexos. Complexos
chamados de fotossistema, certo? Então, olha só, nos cloroplastos, que é essa estrutura todinha aqui, né, presente em eucariontes, na membranazinha do tilacoide é onde existem os pigmentos, né, que eu disse, que vão absorver a luz, que vão funcionar como antenas. Aí esses pigmentos, eles encontram-se organizados em dois fotossistemas, como eu acabei de falar, fotossistema 1 e fotossistema 2, que vão absorver a luz, né, em comprimentos de onda diferentes. Por isso que você tem o fotossistema 1, que vai absorver a luz em determinado comprimento de onda, e o fotossistema 2, que vai absorver a luz em outro comprimento de onda, certo? Então, em que consiste esse fotossistema, professor? Pronto, ó, eu coloquei bem aqui, né, um esqueminha para você poder entender. Você tem aqui, ó, essas esferazinhas em verde, que estão formando um círculo maior, são pigmentos de clorofila. Esses pigmentos você vai chamar de complexo antena, ok, gente? Complexo antena. Esse nome, ele é bem sugestivo, é justamente porque ele que vai ser o responsável por captar o fóton, né? O fóton de luz, a energia vinda da luz solar, né? Então, essa energia vai excitar um elétron nessa clorofila aqui, ó, que vai excitar o da outra clorofila, que vai excitar o da outra, até chegar nessa clorofilazinha do centro, bem aqui, ó. Essa clorofilazinha do centro, você vai chamar de centro de reação, ok? Então, você tem o complexo antena, né? Essas moléculas de clorofila. Você tem essa clorofilazinha do centro, chamada de centro de reação. Quando o centro de reação, essa clorofila A, for excitada, ela vai transportar esse elétron para um aceptor de elétrons, tranquilo? Que vai aí transportar esse elétron para uma cadeia transportadora, ok? Então, esse conjuntozinho aqui, ó, formado pelo complexo antena, pelo centro de reação e pelo aceptor de elétrons, é que você vai chamar de fotossistema, certo? Onde é que isso aqui está localizado? Na membrana do tilacoide. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse esqueminha aqui, você tem aqui, ó, a membrana do tilacoide. E você tem aqui, ó, os vários pigmentozinhos de clorofila formando o complexo antena, certo? E bem aqui, ó, bem aqui, você tem um centro de reação. Ok? Então, esse sisteminha aqui você vai chamar de fotossistema, que estão organizados em duas partes na membrana do tilacoide. Fotossistema 1 e fotossistema 2. Tranquilo? Então, se você observar, do que foi que nós tratamos na aula de hoje? Nós tratamos sobre o que é a fotossíntese, em que consiste a fotossíntese, certo? Por que ela é importante e o que precisa para ela ocorrer, certo? Na próxima aula, nós vamos encerrar esse assunto de fotossíntese estudando como é que o processo de fato ocorre, estudando as etapas da fotossíntese, ok? E finalizamos estudando, né, o outro tipo de autotrofia, né, o outro tipo de produção do alimento, que é a quimiossíntese. Tranquilo, gente? Então, não entendeu a aula? Volta, assiste de novo, pega o livro, põe do lado, rabisca, até que você consiga aí absorver todos esses conceitos e conhecimentos. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e